Beleza, turma, bom dia. Fazendo a live 24, se não me engano, da minha, pelo menos, a minha 24ª, aqui na sala, um horário alternativo por motivo de possibilidade logística, não deu para fazer ontem. Ah, e ontem, né, dia 2 de maio, volta do feriado, foi um dia bem ruim para as bolsas em geral, especialmente lá fora, né? Voltou aquele temor com quebra de banco nos Estados Unidos, bancos regionais, agora a PacWest tá sofrendo um monte de resgate e alguns outros bancos também. É. E aí fica aquela questão, né? Para que existem esses bancos, né? Por que precisa ter 30, 40, 50 bancos regionais, né? Uma pulverização do sistema bancário muito grande. E, enfim, a gente vê como é aqui no Brasil, né? Aqui já foi assim também, já tivemos 50, 60 bancos no passado. A maioria era muito ruim, não tinha qualidade nenhuma nos ativos, e a gente andou para o que é hoje, né? Que tem aí quatro, cinco grandes bancos mais alguns outros menores, com algum viés mais, como é que eu vou dizer, nichado, né? Ah, esse aqui empresta mais no crediário para aposentado, esse daqui é mais, sei lá, enfim, tem uns bancos mais nichados aqui e quatro, cinco grandes bancos que dominam aí 80, 85% do share, né? Tem 80, 85% do mercado. Eu não sei se vai ser assim da noite para o dia que a coisa vai evoluir lá, mas eu acho que a tendência no longo prazo é ir para esse caminho, né? Porque o sistema bancário aqui claramente é muito mais forte do que lá, né? Por incrível que pareça. Aí o que a gente está vendo lá agora é tipo assim, antigamente eles, para quem leu um pouquinho de história, né? Antigamente existia o JP Morgan. E aí falaram, não, a gente tem que criar o Fed porque tem muito poder na mão de um único grande banco, a gente tem que ter um órgão público que vai regular o sistema e tal, e criar o Fed. Aí agora estão praticamente voltando para a origem, né? Não, manda o JP Morgan comprar todo mundo e tá tudo certo, vai resolver, né? Porque é o JP Morgan que salvou de novo, salvou lá atrás na crise de 2008, o Bear Stearns, e agora está salvando de novo o First Republic Bank, enfim. E aí agora todo mundo que quebrar, praticamente o nego vira pro JP Morgan e fala, aí, quer comprar? Para ver se tu salva e resolve. Então, enfim, acho que hoje vai ser um dia que deve ter algum alívio, né? Porque realmente foi bem negativo ontem lá fora. Também hoje, aquela super quarta, né? Que tem fala do Fed, fala do FONC, perdão, tem fala do Fed, fala do Copom, né? Então, não deve ter nenhuma novidade, né? Aqui vai manter nos 3,75, talvez tire aquela fala de possíveis novos aumentos, né? Porque, vamos lá, né? Por mais que a economia não esteja nenhum primor, não faz nenhum sentido você falar em novo aumento, né? Enfim, ficar nesse papo de, o juro futuro tá desancorado, não sei o quê, beleza, a gente já sabe, mas, porra, subir mais que isso também começa a ficar uma temeridade. A gente tem que pelo menos esperar as coisas piorarem para poder pensar em subir juros de novo. Pelo menos eu acho que é isso que o Copom vai fazer. Até para não botar mais lenha na fogueira, né? E lá no Fed deve subir 0,25 e falar que vai esperar, né? Eu espero isso, pelo menos. Vai subir 0,25 e não dá a entender que vai continuar subindo, né? Porque foram aí 10 ou 11 reuniões consecutivas de aumento de taxa de juros lá, que é um aperto monetário, assim, especialmente para lá, pô, fortíssimo, né? Então, acredito que é isso que deve acontecer e os ativos de risco já precificaram isso, né? Então, não deve ter muita novidade, talvez seja um dia mais de alívio, tá? Falando de commodity especificamente, que afeta muito a gente aqui, especialmente petróleo e minério, deixa eu até compartilhar a tela aqui, que eu tô com os gráficos na outra tela. Só um instante. Essa aqui. Hoje eu tô com uma tela só, então tá meio prejudicada aqui a dinâmica. Beleza. Deixa eu tirar meu e-mail daqui. Pô, o negócio do Zoom tá bem em cima da minha parada aqui. Consegui. Então, ó, gráfico do petróleo, certo? Então, já tivemos um corte na produção, né? O petróleo chegou a negociar lá na casa dos 80 de novo, e agora ele já vem de volta para casa aqui dos 73, ameaçando perder a região dos 70. Isso é meio preocupante, porque se tem o corte da OPEP, e mesmo assim o preço volta a buscar as regiões de mínimo aqui, a gente fica meio com o pé atrás, tá? Então, ficar de olho aí, porque pode ter uma possibilidade boa aí da gente abrir um short nas empresas de petróleo, tá bom? É, nada impede da OPEP cortar de novo, mas assim, se um corte já não resolveu, provavelmente não vai ser o segundo corte que vai resolver, tá?
Então, para quem está comprado aí nas ações de petroleiras, é bom ficar de olho, porque com recessão nos Estados Unidos, dados de China vindo abaixo do esperado. Ontem saiu um dado de China que veio tipo, metade do que era esperado. Então, até por isso, Vale também sofreu bastante ontem. Além da queda do minério, tivemos esse dado da China que atrapalhou bastante, né? O minério estava 115 outro dia, veio para 103, 105, e esse dado de China de ontem deu uma machucada de novo na posição de Vale, tá? Ainda acredito nela, até porque é uma posição longa para 30 dias para frente. Então, né, o vencimento das opções que a gente está usando de 15 de junho, perdão. Então, tem um mês aí para as coisas acalmarem, tá? Esse foi um dos motivos, inclusive, de eu não ter aberto no vencimento maio, de eu ter jogado a trava lá para o vencimento de junho. Porque eu imaginei que podia ter algum tipo de turbulência de curto prazo e, enfim, valeu a pena, pelo menos por enquanto, tá? Vou até atualizar o mural depois, porque quem não entrou ainda pode entrar, tá? Vai conseguir entrar recebendo até um pouquinho mais, dependendo de onde abrir Vale hoje, tá joia? E aí, sobre bancos aqui no Brasil, especialmente Bradesco, né, aquela nossa posição aberta, caiu ontem, mas caiu tudo ontem, né? Então não tem muita novidade. Itaú caiu 3, quase 4, Bradesco fechou caindo para 1,33 aqui pelo meu profit, pelo menos. Então caiu menos do que os pares aí, já é alguma coisa de a se comemorar, né? Porque o Brasil caiu 2,38, enfim. Foi um dia ruim para praticamente todos os ativos de risco, né? Se eu abrir o mapa aqui de calor, vai ter quase todo mundo caído. Então, não dá para a gente ficar tentando olhar em separado, tá? Eu acho que vocês estão vendo o meu Google Chrome. Deixa eu mudar aqui. Queria mostrar a tela inteira. Aqui, garoto. Pronto. Pronto, agora vocês vão ver tudo que eu estiver vendo. Então, esse aqui é o mapinha de calor, né? Então, você vê que praticamente todo mundo caiu. A gente teve que, sei lá, Ambev subindo 0,7, Suzano subindo 2, e o resto, as coisas sem liquidez e opções, né? Raia Drogasil, Cemig, Cirela, enfim, vamos dar uma olhadinha em Ambev aqui, rapidinho. Já que vocês não deixaram nenhuma dúvida aí no chat até agora, né? Deixa eu até ver. Bom dia, bom dias. Só bom dias. Bom dia para todo mundo também. Vamos fazer um screen ao vivo aqui, enquanto a gente está com a live rolando. Espera aí que a Cristiane está com a mão levantada ali. Deixa eu passar a palavra para ela. Meu Deus, como é ruim ficar com uma tela só. Espera aí, rapidinho, pessoal. Compartilhamento. Vocês conseguem tirar o mudo aí ou eu preciso mexer aqui ainda? Testa aí. Consegue, né? Pode falar então, Cristiane. Tudo bem, Fernando? Bom dia. Tudo ótimo. Tudo jóia. Eu vou te fazer uma pergunta, se não é nesse local aqui propício, aí você pode me falar que aí eu vejo conteúdo. Ontem eu fui fazer uma operação, porque as opções são blocos de 100, 200, 300, né? Uhum. E aí eu vi ontem que tem como fazer a operação na quantidade menor que 100, por exemplo. E aí eu vi com o Niltinho, eu perguntei para o Niltinho, porque aí eu falei, eu vou tentar fazer isso aqui, menos que 100, a quantidade. E aí ele dá uma informação assim, que é possível emitir a ordem, só que vai a mercado fracionário. O que é esse mercado fracionário? Eu perguntei, Nilton, você acha que eu faço isso aqui para eu ver o que dá? Ele falou, eu não sei o que é isso aí, é melhor você não arriscar, não entrar nesse mercado aí, que talvez depois fica difícil para você sair. Aí também, como eu não estava nessa expectativa de querer fazer aquilo, eu larguei para lá, falei, eu vou ver se amanhã o Fernando me tira essa dúvida. O que é esse mercado fracionário? Ele me permite emitir a ordem, entrar nesse mercado. Então, eu confesso que eu nunca vi mercado fracionário para opções, não, viu? E, assim, normalmente a opção, ela negocia no mesmo lote do ativo objeto. Sim, Então, por exemplo, certo. POVA é um ativo que hoje você consegue comprar de um em um.
Então, você consegue comprar uma opção de BOVA, assim como você consegue comprar uma ação também, tá? As Ah, o ações, BOV não está a cada 100 mais, não? O pacote de 100, bloco de 100? não, o BOVA é de 1 em 1 hoje em dia. Era de 10 em Ah, 10, BOVA 11, né? BOVA isso. 11? É. Tá, Mas, vou assim, as fazer. opções já custam muito baratinho, né? Então, já custa aí centavos, aí você vai pegar uma opção de uma ação mais cara, como o Vale, vai custar Sim. R$ 2, R$ 3. Então, você montar um lote de 100 vai te custar, o quê? No máximo R$ 200, R$ 300, você pegar uma das ações Ah, mais não, caras da bolsa. inclusive foi a da Magalu que eu estava fazendo, dava 300 e pouco, mas eu vi que permitia fazer isso, e aí eu cliquei para ver o que ia dar, sabe? Aí ele me deu Eu essa acredito informação que, de eu mercado. acredito que você não vai conseguir ir até o fim, não. Se você tentar avançar até o final, ele vai rejeitar a ordem, porque até onde eu sei, Ah, ainda não. Mercado fracionário de opções de ações no Brasil, entendeu? Posso estar enganado. Se alguém tiver certeza aí que eu estou enganado, me fala no chat aí. Mas eu não não, tinha. pois é, aí eu também não estava com essa expectativa, não, de querer fazer aquilo, eu fui na curiosidade. Se desse, claro que eu ia fazer, se não me desse, me prejudicasse, né? Mas Aham. aí o Nilton também, aí eu chamei o Nilton no chat, ele falou, é melhor você, eu não arriscaria, não, depois você não sai desse mercado aí, fica difícil. Aí eu não saí. Então, não procede. Se eu continuasse ali, não ia proceder, né, com a hora. Eu acredito que não. Tá joia, Fernando. Obrigadão, viu? De nada. Vou passar para o Jamerson aqui. Fala, querido, bom dia. Ô, Fernando, bom dia. Tudo bom? Fecha o meu microfone aqui, né? Pode fechar. Obrigado, Cast. Tá, tá ouvindo? Estou te ouvindo, manda ver. Fernando, essa dúvida que eu tenho sobre travas. Eu não consigo ainda fazer nenhuma da sala, porque eu não sei fazer. Como é que uma trava de put que abriu em Vale, compra uma e vende outra, né? Como é que Isso. eu vou vender o que eu não tenho? Essa é a minha dúvida. Bom, Eu sei que é simples, mas eu não sei fazer ainda. Não, mas é uma pergunta interessante. Na bolsa você Como pode é? fazer isso, né? Você pode vender o que você originalmente não tem. Assim, para começar, você pode fazer. Não tem nada que te Sim, impeça, né? Existe, sim. no caso das ações, existe o aluguel de ações, e no caso das opções nem tem isso. Você nem paga para ficar vendido em algo que você não tem, tá? Mas na prática, você vai estar vendido numa opção e vai ter uma outra opção para cobrir o risco que você está tomando nessa posição vendida original, entendeu? Então, igual nessa trava de vale, a gente vende uma put de strike mais acima e compra uma put de strike mais abaixo. Por que acontece na prática, né? Pensa lá no dia do vencimento, tá? Não pensa hoje, não. Pensa lá no dia do vencimento. Certo. Dependendo de onde o preço de vale estiver, a gente vai ter, no pior cenário, a obrigação de comprar vale pelo preço do strike da put que a gente vendeu, os 70 e uns quebradinhos lá. Certo. E aí a gente tem o direito de vender vale, né, que é a put que a gente está comprado, naquele strike mais abaixo. Então, é uma coisa cobrindo a outra, né? Por isso que é uma trava, né? Ela tem o risco máximo ali limitado, que é justamente a diferença entre os strikes, subtraída de quanto você recebeu na montagem, e o lucro máximo também limitado, limitado, né? Não ilimitado, é limitado, que é quanto você recebeu no ato da montagem, né? Porque no melhor cenário, o vale vai subir, vai ficar lá nos 75, 80, qualquer valor acima dos strikes, né? E você embolsa Uhum. todo aquele capital que a gente recebeu na montagem, entendeu? Então, essa é a lógica da trava. Você não precisa ficar, como é que eu vou dizer? Com a Vendendo ou comprando. com a cabeça fechada de, estou vendendo essa opção individual, estou comprando essa opção individual. Na trava de débito, que é a trava mais comum, né, como foi a que a gente montou em Bova, por exemplo, funciona da mesma forma. A gente fica comprado numa call e vendido numa outra call mais acima. Então, você pode pensar, nossa, mas eu estou vendido numa call que eu não tenho. Sim, porque Isso, exato. não tem problema, entendeu? É justamente para fazer a segunda perna, que eu chamo, né, completar a estrutura e fechar ali a trava. E você não tem problema na bolsa você ficar vendido em coisas que você não tem, Pode ficar, né? desde que você entenda Entendi. qual que é o risco que você está Sim. assumindo em cada posição. Dependendo de o que você está vendendo, muda o perfil de risco da estrutura, né? Vender uma call é uma coisa, vender uma put é outra coisa, vender uma ação é outra coisa, e se você não está fazendo esses passos, né, sozinho, tem outras coisas junto, né? Tô vendendo uma ação, mas tô comprando uma put. Tô vendendo uma call, mas tô comprando outra call. Depende do strike de cada uma.
isso vai configurar uma estrutura, e aí a estrutura em si tem um perfil de risco dela, entendeu? Então, por isso que é importante a gente saber direitinho o que está fazendo, mas, assim, especificamente vender uma coisa que você não tem, não é um problema, entendeu? Essa era a minha grande dúvida, eu ficava maquinando. Meu Deus, como é que eu vou vender uma coisa que eu não tenho? Tive a sua oportunidade de falar na live, mas acabou não falando. Aí hoje eu vou tirar essa dúvida com você. Obrigado, Fernando. Outra coisa, só para Ficou finalizar. claro? Ficou claro? Ficou sim. Muito obrigado. Só para finalizar, a trava de put é para o ativo subir. É porque essa trava que a gente montou é uma trava de alta com puts. Então, a De gente está alta, com querendo que put. suba. Mas eu poderia montar uma trava também com puts de baixa. Só que ia ser um outro perfil, ia ser uma trava onde eu pago para montar, de débito, né? E, enfim, poderia montar também. Eu consigo montar tanto para alta quanto para baixa, tanto com calls quanto com puts, entendeu? Só muda o jeito de Entendi. montar e quais opções que a gente vai escolher. Você falou mais cedo que ainda dá tempo para entrar, né? Não, Tá nada, até de melhor vale. agora do que no dia original, tá? Você vai conseguir Tá entrar bom. recebendo um pouquinho mais. Vou entrar hoje. Obrigado, Fernando. Tamo junto. Entra com a mão pequena para você poder ver como acontece, entendeu? É bom testar. É, é sim, para ver como é que funciona. Obrigado. Show, um abraço. Vou passar para o Thiago aqui. Fala, Thiago, bom dia, irmão. Fala, meu amigo, tudo certo? Tranquilo? Ô, Demais. Fernanda, uma dúvida. Acho que uma semana passada, na outra, o Tiuli ainda comentou contigo se a gente fosse aumentar aquela posição ali daquela trava do Bradesco para poder abaixar bastante o strike ali. Hoje, que valor que tu acha que daria para baixar esse strike ali do Bradesco? Hoje está 13,65 o Bradesco. Então, a gente montou essa trava já um pouquinho dentro do dinheiro, né? Eu montei ela dessa última vez. Deixa eu pegar aqui no meu histórico. Só um instantinho, Thiago. Minhas estratégias. Isso. Ó, a gente montou Q140 com Q99. Então, tá lá na casa dos 14. Precisava de Bradesco acima dos 14,20, 14,50 para essa trava entrar no dinheiro. E as opções iriam para o pó, tá? Então, eu acho que nesse strike que tá aí já vale, sabe? Bradesco tinha dado uma subida boa e aí, pô, acontece essas coisas. Parece que não deixam o papel em paz, né, mano? Passados 14 ali, né? Eu queria ver isso acima dos 14,20. Aí a trava ia começar a entrar no dinheiro e aí só o tempo passar já ia fazer ela funcionar, entendeu? Então, precisava do preço firmar nessa faixa. Já ameaçou várias vezes, mas ainda não conseguiu romper ali essa zona do 13,90, né? Passou até dos 14 um dia, mas depois já voltou para baixo. Então, é isso que a gente está esperando, tá? Então, qualquer valor do preço no à vista abaixo disso, dá para ir aumentando essa trava. Beleza, então, amigo. Obrigado, cara. Tamo junto. Deixa eu ver se passou alguma outra dúvida aqui no chat. O pessoal abre a porta do meu quarto aqui, bate na porta, uma bagunça aqui. Já que perguntou assim, Fernando, alguma expectativa sobre o balanço de Bradesco? Cara, acho que vai vir para cima, né? Vai vir um balanço positivo. Já limparam esse ativo aí. Não tem muita. Acho que não tem mais muito esqueleto para sair desse armário, não. O pessoal fechou o crédito, né? Travaram o crédito no Brasil inteiro, todos os bancos praticamente. Então, vamos ver se eles conseguiram melhorar aí os índices de NII, né? Inadimplência e tudo mais. Porque se conseguir, aí vai capaz de até surpreender positivamente o mercado, porque ninguém está esperando nada mais do papel de qualquer forma. Thiago perguntou, as operações abertas são as travas apenas? Por enquanto, sim, tá? Estamos de olho aqui para poder abrir as novas, mas ainda não fizemos, até o mercado né, vai abrir agora também. Marcela tá zoando aqui, eterna trava de Bradesco. Essa daí tá longa mesmo. Mas acontece, tá? A gente já tive posição que durou anos, beleza? E posição positiva, que me deu bastante dinheiro, inclusive, tá? É porque a gente está acostumado com abrir posição e fechar rápido, embolsar lucro, mas tem algumas que a gente alonga também. E aí, pessoal, mais alguma dúvida? Vamos ver como é que tá abrindo o índice aqui enquanto isso. Que agora deve ser 9,5 aí no Brasil. Então, isso aqui já deveria estar aberto.
abriu subindo, agora está querendo fechar o gap, mas uma subidinha também, sem vergonha, 0,20. Vou até compartilhar aqui para vocês verem junto comigo. Profit Web. Então tá aí, meu índice nos 103,100. Chegou a bater lá na abertura 103,400. Enfim. E o dólar, que eu avisei várias vezes que abaixo dos R$ 5 era compra, né? Falei infinitas vezes. Já está de volta lá no 5,07. Chegou a bater 4,92, 4,93. Eu falei, gente, isso é a compra do século, porque não tem cabimento nenhum esse troço ficar nesse preço, nesse país. Então já também abriu embaixo, já está indo fechar o gap. Vamos acompanhar, né, turma? Vamos ver como é que vai ser o pregão hoje. Eu acho que, assim, não deveria nem ser um pregão de muita vol, a não ser que o Fed fale alguma coisa muito fora da caixa, né? Se eles falarem o que a gente já está esperando que vão falar, não deveria nem ser um pregão de muita vol. Ontem também teve dado de emprego lá, e aí dado ruim, né? Mostrando a contração da economia. Eu vejo aqui nas ruas, né? Eu tô em Miami agora, eu vou sair hoje daqui, vou para Chicago. E aí vou encontrar o Uli e o Cris lá em Omaha para a gente ir na conferência do Buffett. Eu tenho conversado muito com as pessoas na rua aqui, né? Pegando táxi, Uber, pessoal de loja, e o pessoal reclamando mesmo que tá difícil. O pessoal todos os Ubers que eu peguei não eram Uber até pouco tempo atrás. Os caras tem empresa de construção, a outra menina trabalhava com fotografia. E assim, como as coisas pioraram, as condições de trabalho pioraram, né? O pessoal se vira aqui para ganhar dinheiro, né? Então, é parecido com o que é no Brasil também. Ninguém fica esperando cair do céu as coisas, não. Pessoas comuns, né? Mas você vê claramente que piorou, economicamente falando, aqui nos últimos meses, tá? Então, isso que a gente vem falando há muito tempo, vai acabar gerando recessão, esse aperto monetário do FED e tudo mais, é o que a gente está vendo na prática aqui, tá? Mas, assim, ainda começando, né? Não é aquela coisa, crise, meu Deus, ninguém consegue fazer nada. Inclusive, o cara do táxi estava falando que fez uma corrida para uma mulher que era corretora de imóveis, e a mulher reclamou que tá difícil de vender imóveis e tudo mais. Então, assim, tá acontecendo aquilo que a gente acha que vai acontecer mesmo, né? Vai ter esse papo de soft landing, isso é uma bobagem do caralho. Vai ter sim uma recessão aqui esse ano, mais pro final do ano, provavelmente, tá? Então, esse efeito subida de taxa de juros vai ser sentido, de fato, tá? E aí provavelmente vai ter, sim, uma piora nos earnings, né? Uma piora nos níveis de lucro das empresas e tudo mais. E aí, teoricamente, ao longo do tempo, passado o tempo, a gente vai ver a economia provavelmente voltar para os trilhos, né? Esse primeiro efeito teve uma série de estímulos na época da pandemia, perderam a mão demais nos estímulos, geraram uma inflação que nunca antes tinha sido vista, né? E aí agora estão corrigindo a parada. E o remédio, infelizmente, é amargo. O remédio é recessão, desemprego, é isso que tem que acontecer, infelizmente, para frear uma economia, tá? Frear esse fenômeno inflacionário. E aí depois, vamos ver, porque nada mais é do que um ciclo, né? Então, assim, tem um problema, aí você corrige o problema, isso gera outras distorções, aí você vai atrás de corrigir as outras distorções e gera um novo problema, e fica esse ciclo infinito. A gente não consegue prever muito à frente, tá? O pessoal me perguntou muito no privado ontem, antes de ontem, sobre colapso, não sei o quê. Eu não acredito nisso, tá? Sinceramente, acho muito difícil. A não ser que, pô, a gente tem sempre, aqui no Brasil especificamente, nos Estados Unidos eu acho muito difícil, tá? Um colapso, muito, muito difícil mesmo, praticamente impossível, tá? Eu não vou dizer impossível porque nunca é, mas é virtualmente bem difícil. Agora, no Brasil, o problema é para onde a gente dirige ali a política, né? Então, assim, tem algumas coisas que a gente vê que, meu Deus do céu, se aquilo ali passa, ia ser um horror, tá? A sorte é que tem um sistema de peso e contrapeso muito forte no Congresso, né? Tem uma base ali de centro-direita, enfim, que acaba não deixando muita coisa passar, embora seja uma base bem fisiológica, né? Se você dá dinheiro, eles têm uma propensão ali a fazer o que o governo pede para fazerem. Mas, enfim, se aglutinar ali uma oposição mais forte, eu acho difícil passar muita coisa. Inclusive, eu acho que esse governo atual vai ter muita dificuldade de governar, porque vai ser difícil eles passarem muita coisa que eles vão querer passar, tá? E aí acaba que fica uma coisa bem ali, meio que impopular também. Mas, sim, esse é o sentimento que eu tenho particular, não necessariamente é o que vai acontecer, a gente precisa ver se realmente
como as coisas vão ser conduzidas, né? Até agora é o que eu estou percebendo, não conseguem fazer nada, e isso é muito ruim. E deixa o governo também meio de mãos atadas, porque eles precisam abrir espaço para gastar dinheiro, e como eles não conseguem, começa a ter umas ideias meio mirabolantes, né? Então isso é um problema sério. E aí tem essa síndrome do Clark Kent aí, que o governo agora está achando que é o Salvador, quer emprestar dinheiro para a Argentina. Tem dinheiro nem para gastar aqui, vai emprestar dinheiro para a Argentina, mano. Se preocupa em receber o dinheiro que emprestou para Cuba, para Angola, para os outros países que deram calote na gente, depois você empresta para outro, entendeu? São umas coisas que não tem muito cabimento, sabe? Enfim. Então, aqui no Brasil, é uma coisa que, assim, se deixar, se soltar a coleira, vamos dizer assim, aí a galera faz umas doideiras e isso pode ser meio preocupante. Ainda bem que daqui a 3 anos tem eleição de novo e a gente tem a chance de corrigir as coisas. Mas, enfim, por enquanto tá difícil. Tem que acompanhar e acompanhar de perto, tá? O Thiagão tá falando que essa recessão aí para vir ainda vai derrubar o S&P. Cara, eu acho que tem espaço para cair uns 15, 20% no máximo, mas também acho difícil vir muito mais abaixo do que isso, tá? O Diego perguntou assim, Fernando, o objetivo da trava da Vale, ela ir a zero, as opções irem para zero, tá? É que as opções virem zero. E aí, se isso acontecer, você vai ficar com 100% de lucro, beleza? Mas se a ação subir, a gente deve fechar antes disso. A gente deve fechar ali quando bater uns 60%, 70%. Essas estruturas de crédito, eu não gosto muito de ficar esperando ela ir para zero, não. Porque às vezes você já ficou ali com quase todo o lucro possível da estrutura e quanto mais tempo você fica posicionado nela, pior se você já está no lucro, né? Às vezes é melhor você embolsar o lucro e partir para a próxima. O Vini está perguntando se eu posso deixar os gráficos, se eu posso ensinar a deixar os gráficos igual está na minha tela no Profit. Cara, eu posso fazer um vídeo depois com calma, mostrando a minha configuração, né? Mas isso é bem particular, cada um bota de um jeito, né? Tem gente que gosta de verde, vermelho, eu uso branco e preto, né? Aí tem os indicadores específicos que eu deixo na tela, mas cada um também olha uma coisa. Depois eu posso fazer um vídeo mostrando do zero como que eu configuro o meu aqui, e aí eu peço para o Cris e o time subir lá na plataforma para vocês, tá bom? E aí tinha mais uma aqui que eu não tinha respondido. Cadê? O Cris perguntou se eu posso falar um pouco sobre Banco do Brasil, Vale e Petrobras. Eu acho que vocês já estão vendo o Profit. Eu vou começar por Vale. Aí que o mercado está fechado, né? O à vista está fechado. Então eu vou acabar falando em cima do que aconteceu ontem, tá? Que não é muito o que eu gosto de fazer. Vou trocar para o diário aqui. Bom, Vale, Cris, Vale, para mim, tem que voltar para dentro desse canal amarelo que eu desenhei, tá? Ele ameaçou, né? Até pregão de ontem, o pregão de ontem foi bem negativo, pelo que eu já comentei aqui no início da live, dados de China que vieram, uma queda no minério e tudo mais, então acabou meio que voltando justamente para um pouco abaixo do nível onde a gente montou a trava originalmente, por isso que eu estou falando que eu acho que é uma chance de aumentar, tá? Então Vale já está num suporte bem relevante aqui, na região dos 69, 68, tá? Eu, sinceramente, acho um pouco difícil vir muito mais abaixo disso, mas o fato é o seguinte, se o minério cair, Vale vem junto, tá? Assim, não tem suporte, resistência, o cacete é 4. Se o minério realmente continuar caindo, Vale vai vir junto. Eu acredito que não vai cair muito mais desses níveis que está agora, 103, 105, né? Tem que lembrar que estava 116 até uma semana atrás, tá bom? Então, acredito que vai voltar para essa faixa aqui dos 72, 73, que já é mais do que suficiente para fazer nossas opções virarem pó e a gente embolsar o dinheiro da trava, tá bom? Mas tem que acompanhar, de novo, é uma operação para 30 dias, né? Tem 31 dias ainda para ela se desenvolver, então a gente tem um pouco de tempo, não precisa de muito desespero, e a gente está travado justamente aqui no 66, tá? Então, se cair muito mais abaixo disso aqui, a gente vai estar com o risco máximo limitado, pelo menos. A gente abriu via trava justamente para isso, tá bom? Então, isso é meu breve comentário sobre o Vale. Petrobras, comentei mais cedo, né, a questão do petróleo. O petróleo já caiu, né, de volta para casa dos 70, 73 dólares, com o corte da produção, tá? Então, assim, é uma coisa que chama atenção. Corte de produção não era para justamente segurar o preço, né, não deixar cair muito. Se já teve corte e o preço ainda assim caiu, a gente tem que ficar atento, porque abre margem. Ontem, um dia horrível de Petrobras, chama a venda isso aqui, tá? Além de já estar numa região esticada, né? Então, vale a pena ficar de olho, é uma oportunidade aí para, se isso aqui continuar,
o high-low vai virar para queda, né? Tá para alta ainda, então, conforme for, dá para a gente abrir uma posiçãozinha vendida em Petro aqui, tá? Mas posição oficial da sala, por enquanto, a gente está fora, a gente ainda não abriu nada, tá bom? Mas estou muito de olho, muito mesmo. Já tem alerta de preço aqui, já tem tudo, tá bom? E, por fim, que você pediu o Banco do Brasil. Cara, o Banco do Brasil, para mim, está lá chamando venda há muito tempo, né? Enfim, a gente abriu uma posição, tomamos na cabeça nela, acabamos ficando de fora, mas fato é que aqui em cima era para ter aberto de novo, a mesma posição, né? Comentei isso em lives anteriores. Acabei não fazendo, mas, enfim, né? O investidor é um eterno arrependido, né? O investidor é um eterno arrependido, porque quando ele abre uma posição e dá dinheiro, tinha que ter aberto maior. Quando ele abre uma posição e perde dinheiro, não era para ter feito aquilo. Enfim, a gente está nesse mundo para se arrepender, tá? Mas, cara, isso aqui, enfim, vamos ver se alivia, tá? Mas, enfim, eu acho que está muito esticado há muito tempo. Para mim, não tem muito cabimento estar nesses preços aqui, porque quando você vê o preço de uma ação subindo, é porque você está projetando que o futuro dela vai ser igual está sendo o presente por muito tempo, né? E Banco do Brasil na mão dessa turma aí, por mais que seja estatal com melhor governança e tudo mais, cara, eu não consigo imaginar que não vão fazer nada com o Banco do Brasil, sabe? Tipo, pô, o governo vai ter que tirar dinheiro de algum lugar, vai ter que emprestar dinheiro, dar crédito para os outros via algum lugar. Vai sobrar para o Banco do Brasil em algum momento, é fato isso. Eu só não sei aonde vai ser, como vai ser, porque os caras sempre surpreendem a gente. Mas que vai ter uma surpresinha, eu acho que vai. Agora, vai ser daqui a 6 meses, vai ser ano que vem. Isso aqui não dá para cravar, né? Então, estamos esperando algum sinal técnico aqui. Esse dia de ontem, se não tivesse sido um dia específico, né, onde tudo caiu em bloco, seria um dia bom para abrir venda, tá? Agora, como foi um dia que tudo caiu em bloco, aí eu uso esse filtro aí. Se tivesse sido um dia específico que Banco do Brasil caiu desse jeito que caiu, já valia a pena a gente ficar esperto aí para abrir uma posição vendida de alguma forma, seja via opções, seja no à vista, travado, a seco, enfim. Mas sigo de olho aqui, tá? E, de novo, para mim essa região acima de 40, R$ 41 chama muita venda, tá? Então, meus breves comentários aí sobre essas 3 ações que você pediu, meu caro. Ó, o Diego... Peraí, deixa eu ler aqui, porque agora vieram várias perguntas. O Rodrigo falou assim, fiz uma simulação na Clear com lote de 100 na trava de Vale e deu que o prejuízo máximo era 2,14. Fiquei sem entender. Cara, nessa trava é o seguinte, o prejuízo máximo é a diferença entre os 2 strikes que você está usando, subtraído do dinheiro que você vai receber na montagem. Então, vamos dizer assim, a diferença entre os strikes se eu não me engano, era R$ 6 ou R$ 5. E aí você está recebendo 2,80, 3,80. Então, o prejuízo máximo é a diferença entre os strikes, um menos o outro, menos quanto você recebeu na montagem, tá bom? Esse é o prejuízo máximo da estrutura. Então, vamos dizer assim, R$ 4 a diferença entre os strikes, 1,50 que eu recebi para montar. Então, meu prejuízo máximo é 2,50, entendeu? Então, deve ser mais ou menos isso daí. Tem que ver quais valores que você usou na sua simulação, mas... E aí não importa para quanto que vale, vai. Se vai para 60, para 40, para 0... Esse vai ser o prejuízo máximo de qualquer forma, tá bom? Qualquer cenário. O Ricardo falou assim, você acha que essa perseguição ao Bolsonaro com essa operação de hoje faz... Não, acho que não, mano. Bolsonaro, tipo, é até bom, deixa perseguirem o Bolsonaro, porque precisa de um bode expiatório, deixa ele chamar a atenção, porque para mim os candidatos para 2026 é Zema ou Tarcísio. Para mim, Bolsonaro não precisa nem vir. Deixa ele lá de bode expiatório aí, para tomar porrada dos outros aí. Enfim, para mim já deu o que tinha que dar. Teve a chance dele, cagou no pau no final, infelizmente. Se cair, vale manejar a opção, embolsar a parte comprada e comprar novamente quando dá para frente? Vale, tá? Se cair bastante aí, teve muita gente que fez isso com Bova. Então, assim, o que é a pergunta do Diego, tá? Se vale cair, a put que a gente está comprado vai... Na verdade, essa put vai se valorizar, tá? Se vale cair, essa put vai se valorizar. É diferente da trava com Bova, né? Se vale cair, a put que a gente está comprado se valoriza. Então, o que você pode fazer é vender ela e comprar uma put mais abaixo, né? Por um valor menor, tá? É um manejo diferente do da trava de alta. Na trava de alta, lá de Bova, quando Bova caía, a call que a gente estava comprado se desvalorizava. Então, teve uma galera que vendeu essa call, ficou só na parte comprada, né? O manejo da trava de baixa... o manejo da trava de alta com puts é um pouquinho diferente, mas vale fazer sim, tá bom?
O Rodrigo falou assim, Fernando, uma dúvida bem de iniciante. Eu ainda não consegui entender como escolher uma opção. Você poderia mostrar o processo do... Pô, mas depende do que você quer fazer, né? Se é para alta, se é para baixa, enfim. Aí depende bastante. Mas, basicamente, você tem que primeiro definir qual que é o ativo que você vai operar e aí depois você tem que ter uma ideia de o que você quer que aconteça, né? Ah, eu espero que suba, eu espero que caia, para você definir se você vai usar uma call, uma put, né? E, por fim, ter uma ideia de região de alvo, né? Até onde você espera que o ativo vá dentro daquele intervalo de tempo do vencimento da opção que você está trabalhando. Então, minha opção vence daqui a 15 dias. Bom, eu acho que tem espaço para esse ativo subir 2%, 3% nesses 15 dias. Aí você vê qual opção que faz mais sentido. Não, vou usar uma opção para daqui a 30, 35 dias. Boa, onde que o ativo pode, até onde o ativo pode ir nesses 30, 35 dias. Essa ideia de amplitude de preço é a mais importante para mim, porque é o que vai ajudar você a definir qual opção que você vai usar. E se você não tem... Opa. E se você não tem essa ideia, aí tem muita gente que trabalha sempre igual, né? Compra sempre a opção mais perto do dinheiro que tenha, mais ATM. Eu sinceramente, não gosto muito desse modelo, não. Mas, só, se não estiver falando, deixa o microfone fechado aí, por favor. Basicamente é isso, tá? Aí o Diego completou a pergunta assim, e pode ficar descoberto sem problema durante o manejo? Cara, o único problema que vai acontecer é uma eventual chamada de margem, né? Especialmente se você ficar só na posição vendida, né? Então, assim, estava travado. Aí você, por algum motivo, você fecha a perna comprada, fica só na posição vendida. Nessa hora, a corretora vai te chamar margem, né? Vai mudar a chamada de margem. Se você tem margem para cobrir tranquilo, beleza, tá? Agora, se você eventualmente não tem, aí vai receber aqueles e-mails de você está descoberto, chamada de margem, não sei o quê, é chato. Mas também não acontece nada. Agora, se você não presta atenção, aí pode ser que eles liquidem a operação ou execute alguma outra coisa para cobrir margem, e isso é desagradável. Então, só toma cuidado com isso, né? Faz as contas direitinho. Lembra que quando você está, por exemplo, estou vendido em um lote de opções de put de vale, né? Estou vendido numa put de vale, um lote de 100. Qual que é o pior cenário? Eu tenho que comprar 100 ações de vale pelo preço do strike. Então, faz a conta sempre assim no pior cenário, né? Então, se eu tivesse que fazer isso, eu ia precisar ter X de dinheiro. Garante que você tem esse dinheiro lá de margem e aí tá safo. Eu sempre gostei de operar assim, sabe? Eu imagino, assim, a gente sabe mais ou menos qual que é o tamanho da chamada de margem padrão para cada posição, né? Ali de 20% a 30% do valor da operação como um todo, tá? Do risco máximo da operação como um todo. Só que quando o mercado piora, né? A volatilidade aumenta, acontece algum evento e tudo mais, as corretoras aumentam essa chamada de margem, né? Não sei se vocês já viram isso, especialmente para índice, dólar. Vamos supor, R$ 1.000 por contrato. Aí tem um dia assim que a bolsa fica uma bagunça, aí eles mudam, vira 5.000 por contrato, 10.000 por contrato. Isso é a corretora diminuindo o risco dela, entendeu? Então, assim, ela te dá a margem, é meio que uma forma dela te emprestar dinheiro, né? Ela te dá a margem ali como ferramenta de alavancagem para você se alavancar. Só que quando a coisa aperta, ela fala, opa, peraí, deixa eu segurar a onda aqui, porque agora eu posso tomar calote, entendeu? Então, basicamente, essa é a conta que a gente faz aqui. Pensa no pior cenário possível, garante que você tem margem para isso, e aí você vai operar tranquilo. Não importa o que aconteça, você não vai tomar susto, entendeu? O Thiago perguntou assim, na trava a chamada de margem não acontece? Ela acontece também. Ela acontece, só que do tamanho do risco máximo da trava, entendeu? Então, ela também acontece. A corretora dificilmente vai te chamar a margem completa da estrutura. Não importa qual seja, né? Compra a seco, venda a seco, trava. Dificilmente ela vai chamar a margem total. Normalmente ela vai chamar parte da margem, tá? Pelo menos no início. E aí, conforme a operação vai andando, seja a seu favor, seja contra você, se vai andando a seu favor, ela vai te devolvendo margem. Se vai andando contra você, ela vai te chamando mais margem até o limite do risco máximo da estrutura, tá? Basicamente é assim que elas funcionam. O Diego falou que tem mais margem, então beleza. Falou que na trava de Bradesco, o Thiago falou que na trava de Bradesco chamou bastante no mês passado. Mês passado teve alguns momentos que deu uns solavancos, né? Então, o pessoal ajusta ali.
O problema é que, assim, se você tentar falar com a turma da corretora, ninguém sabe explicar direito o que que eles fazem, né? Tipo assim, o que eu tô falando é que depois de já ter lido o manual de risco da XP umas 10 vezes, tá? Para tentar entender. E o manual muda também. Então, aí você vai falar com o teu assessor, o cara nunca nem leu, não entende, é complicado. E é uma conta meio biruta também que eles fazem. Ô, Ian, quer falar, cara? Pode abrir aí e falar, irmão. Bom dia, Fernando. Bom dia. Viu? Nesse caso, então, que nem se a gente quiser sair dessa parte comprada, e provavelmente como já vai chamar a margem, se você fizer antes, você comprar o strike mais abaixo, antes de você vender, aí não chamaria margem, né? Nem se Não, abaixa o strike comprando uma outra put de vale com o strike mais baixo, e aí depois você desfaz dessa que teria valorizado, isso. Se né? Para você você já não ter souber. sobrado margem. Não, excelente pergunta. Se você já souber o que você vai fazer dessa forma que você está falando, seguindo essa sequência, é o melhor jeito. Você já compra a próxima que você quer e vende a que você tem depois, entendeu? Porque aí, você respeitando essa ordem, a corretora não deveria te chamar a margem, né? Porque você vai continuar travado. Garante que está com as mesmas quantidades ali certinho e não deveria ter problema, tá? Eu gosto de manejar descendo a estrutura como um todo, entendeu? Não só um strike específico. Porque se você só recompra, se você só vende o strike abaixo para comprar o outro mais abaixo, você percebe que o teu risco está maior, porque você está com a diferença maior de strikes. Então, eu prefiro, conforme for descer a estrutura como um todo, entendeu? Mas isso que você falou está correto. Ah, beleza. Porque e já aprendi também a não fazer mais trava com robô. Agora, a Clear me quebrou as pernas nisso daí. Sorte que o cara conseguiu resolver lá, né? Cara, o problema do robô da Clear é que conforme a tua trava vai ficando mais sem liquidez, né, mais longe do dinheiro, etc., na hora de desfazer, às vezes o robô fica travado, porque uma das pernas ele não consegue executar, e aí ele não desmonta a estrutura inteira, né? Aí isso é meio desesperador. Aí você tem que ligar lá no atendimento ou chamar os caras no chat para pedir para desmembrar a trava, para aí sim você poder executar separado. Então, assim, é um saco isso, né, mano? A sorte que eu já perguntei pra você já deu. Eu já corri lá ligar pra mesa. Não, Deu tempo. às vezes, assim, eu não sei quantas pessoas tem na mesa lá, né? Às vezes parece que tem uma pessoa só, porque você entra na fila, aí não consegue falar com os caras, pô, aí nisso o tempo tá correndo, teu dinheiro você tá vendo o negócio ali piorar ou melhorar, enfim, é meio desesperador, assim. Eu não recomendo para ninguém. Por isso que eu falo tanto para ir para uma corretora que te dá mais liberdade, para você operar mais tranquilo, né? A Clear não cobra, mas ao mesmo tempo te faz passar uns apertos nessas horas. Sim. Mas certinho, então, obrigado. Viu? Tamo junto. E aí, turma, mais alguma dúvida? Se não, eu vou encerrar aqui, porque eu ainda tenho que ajeitar tudo, fazer check-out, enfim, resolver minha vida aqui também. O mercadinho tá abrindo aqui, ó. Agora faltam 15 minutos, já tem ativo em leilão. Ó, Bradesco 0,29 para baixo, o Vale já está subindo 1,67 no leilão, tá vendo? Um dia, teoricamente, de alívio, se nada mais bizarro acontecer, né? E também nada impede de virar ao longo do dia, né? Mas aqui, ó, no leilão, Vale subindo 1,67, de volta lá na casa dos R$ 70. Petrobras continua caindo 0,62 até agora. Início do leilão, tá, pessoal? Falta muito ainda para o leilão acabar, mas já dá uma pista aí de como vai ser a abertura, tá bom? Então, vamos acompanhar ao longo do dia. De novo, tá? Tem alertas de preço ligado aqui, então essa semana provavelmente vai entrar call nova lá na sala. Uma semana mais curta, né? Começou na terça, hoje já é quarta, mas a gente deve ter coisa assim, tá bom? Silvinha perguntou assim, de qualquer forma, nas travas da sala, você vai nos atualizando, certo? Pode deixar comigo. Toda semana também nas lives, beleza? A gente vai se comunicando aqui, tá joia? Qualquer dúvida específica, manda pra gente. Seja no Instagram, seja na live de quinta lá do Uli. Eu acho que quinta a gente não vai estar junto ainda. Quinta é dia 4, 5. Quinta a gente não tá junto ainda não. A gente vai se ver no sábado só. Belezura, turma? Então, uma excelente semana para todo mundo. Me perdoem ter tido que reagendar a live, mas tá aí, com atraso, mas tá aí. Um beijo, boa semana, se cuidem e a gente continua ligado aqui. Um abração.